mente com expectativas pela volta do amado. Nós desejamos, Senhor, a volta do amado. Estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, para Te adorar, para Te servir, para aprender do Senhor, da Sua palavra. Cremos na verdade da Tua palavra, que renova a nossa mentalidade. E, Pai, nós queremos que o Senhor manifeste o poder do Teu Espírito, os sinais, os prodígios, que dê testemunho, Espírito Santo, da verdade da Tua palavra, movendo o nosso espírito, o nosso coração, nos conduzindo na edificação santíssima, para a glória do Teu nome. Cremos, Pai, em nome de Jesus, em salvação, novos nascimentos. Cremos em cura, na manifestação de milagres e do poder do Teu Espírito Santo. Cremos em nome de Jesus, na multiplicação do Teu povo, nestes últimos dias, em novas obras, avançando. Cremos na nossa prosperidade, porque o Senhor já conquistou tudo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz, irmãos. Muito obrigado, equipe. O Rei. Está voltando. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Rei. Nós temos um Rei. Amém? Nós temos uma pátria celestial, uma pátria excelente. Amém? Aleluia. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. Na quinta-feira, a Vânia ministrou sobre a matéria submissão, e ela trouxe algo interessante. Ela trouxe a imagem da Arca de Noé, e foi interessante que, enquanto ela mostrava aquela Arca de Noé e falava sobre quando Noé estava pregando naquele tempo, e Noé achou graça diante de Deus, aquelas pessoas, elas não acreditaram naquilo que Noé estava pregando, naquilo que Noé estava falando para aquele tempo, para aquela geração. E sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos falando hoje, para a geração de hoje, para a igreja de hoje, e nem todos estão acreditando naquilo que está sendo dito pela palavra de Deus. Interessante que ela falou também sobre, não considere a palavra de Deus banal, mas considere a palavra de Deus como algo precioso. E dentro do estudo que ela estava tendo, o Espírito trouxe para ela essa imagem da Arca de Noé. Ela projetou aqui essa imagem com algumas amarras, e que essas amarras estavam soltas, e ela teve essa revelação no Espírito, de que se refere a nós, como Igreja Verbo da Vida da Asa Sul, como uma igreja que entrar numa nova estação. Nós percebemos isso no Espírito, que estamos caminhando para essa nova estação. E é interessante que quando você está caminhando para uma nova estação, algumas pressões podem chegar, e é onde você tem que superar e vencer essas coisas. E ela falou algo também sobre o Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É algo tão simples, tão falado, tão comentado, e muitas vezes nós não estamos atentando, como aquele povo lá de Noé não estava atentando para esse princípio da unidade, para esse princípio da comunhão. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e apenas ouvimos como uma informação, mas não aplicamos ela na nossa vida, de fato e de verdade, em querer que ela se cumpra na nossa vida. E ela falou sobre princípios e leis, e que o princípio é uma verdade absoluta, enquanto que a lei é regra, prescrição de uma autoridade. Então, muitas vezes, amados, nós ouvimos uma informação, recebemos a palavra, recebemos uma mensagem, recebemos uma pregação, e até nos empolgamos com algumas coisas, com alguma palavra, mas não atentamos para os princípios da palavra. E é esse princípio que faz a diferença na nossa vida. É a prática do princípio da palavra que vai nos fazer vencer, avançar, ou retroceder, ou ficar estacionado. Então, geralmente a prática desse princípio pode ser doloroso, é sofredor, mas é necessário, porque é uma verdade absoluta do Senhor. Por exemplo, de um princípio,
O Senhor, Ele diz em Mateus 6,14, se você não perdoar, o vosso Pai Celestial não poderá vos perdoar. É um princípio. Então não tem como você fugir disso, você tem que perdoar. Amém? Você precisa colocar o teu coração nisso, colocar a tua carne nisso, disponibilizar-se para isso, você tem que perdoar. Um outro princípio que Jesus ensina é que você tem que amar o seu inimigo, você tem que orar pelos que vos perseguem, então você tem que fazer isso. Sabe, irmãos, muitas vezes a igreja ela está ouvindo essas coisas e ela não está colocando isso em prática, não está atentando para o princípio. Quando ela falava sobre essa arca de Noé, eu falei, olha, muitas vezes na igreja nós estamos vivendo isso. Nós estamos ouvindo uma palavra, o rei está voltando, estamos cantando, o rei está voltando, mas tem pessoas que estão desapercebidas, irmãos, que o rei está voltando. Estão vivendo uma vida ainda religiosa, uma vida comum, e não estão atentando, ei, se eu orar, eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais ligado, mais atento. Amém, amado? Sabe o que é interessante? Quando eu peço para os irmãos ensinar a igreja sobre a submissão e autoridade, não é para ninguém ficar sendo manipulado, manietado, pelo contrário, o ensino da palavra de Deus, ela traz correção para os dois lados e nos ajusta, não é verdade? Ela nos alinha, porque o padrão de Deus é excelente. Amém? Então, quando eu trago isso, é com o objetivo, amado, de que a igreja, nós, aprendamos que essa prática, desse princípio da submissão, ela vai nos fazer galgar, avançar, crescer. Jesus, ele é um exemplo prático da submissão. Não é, irmãos? Às vezes nós ficamos pensando, como Jesus, irmãos, eu paro para pensar isso, Jesus é o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus se fez homem, o próprio Deus se vestiu de carne humana, o próprio Deus habitando na terra. Olha a nossa condição de humano, de ser humano, nós somos um pingo no mapa mundi, não é, irmãos? Nós somos uma partícula de pó diante desse universo, e olha, falando só do planeta Terra, sem contar as galáxias e tudo mais, e Deus vem e se materializa como homem, Deus se coloca como Jesus, Filho de Deus, e vem lavar os meus pés de discípulo. Que Jesus maravilhoso, que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. E muitas vezes, amados, nós estamos abrindo mão desses princípios que são vida, saúde para nós, libertação. Sabe, depois eu conversando com o Tony falou, Tony, essa mesma impressão que Tony deu a palavra certa. Sabe, da palavra dos últimos dias, o que tem acontecido é a apostasia, o esfriamento. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará. Então, sabe, é como nós estamos vivendo como o tempo de Noé. A palavra está sendo pregada, e olha que a palavra não está sendo pregada nem para o pecador, é para a igreja. Nós temos que evangelizar crentes agora. Nós temos que ensinar crentes a andar em fé, nós temos que ensinar crentes a andar em amor. E o crente não está atento para a palavra de Deus, está como aquele povo do tempo de Noé, se esfriando na fé, se afastando da igreja, deixando de congregar, fazendo a congregação como algo comum, como algo assim, que eu vou quando eu quero, quando eu estou disposto, não é extremamente necessário. Nós cantamos aqui que a nossa vida pertence a Deus, que Ele é o Rei, né? Que eu não tenho mais zelo por mim mesmo. Então, essas coisas para a gente atentar para isso, sabe, irmãos? Então, quando eu olho submissão à autoridade, eu vejo a vida de servo de Jesus, de manso, de humilde, de submisso, que se fez como homem, se esvaziou dos atributos divinos, para vir servir a humanidade. Ei, queridos, presta atenção, isso é um princípio que Jesus nos ensinou, para que cada um de nós precisamos viver, tomar a nossa cruz e viver para Ele. Mas sabe, irmãos, nós estamos vivendo como criancinhas, queremos chupar pirulito, queremos uma palavrinha que apenas nos deixa animado por um momento. Querido, a cruz, existe a cruz. Aleluia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Disse o Senhor Jesus, isso não foi excluído da Bíblia não, amado. Amém.
Então eu fico atento para isso. Uma coisa que Vânia também falou foi que missão, ela definiu, é um encargo, uma incumbência, um propósito, um compromisso, um conjunto de pessoas que recebe um encargo para cumprir. Sabe? Nós temos uma missão, Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Nós temos uma missão como igreja, como filhos de Deus, como nascidos de Deus, como aqueles que foram resgatados do império das trevas. Nós não fomos, nos associamos com uma igreja local ou com uma religião. Amém? Nossa reunião aqui, eu sempre falo, não é uma reunião de condomínio. Nós não vamos decidir coisas, nós vamos ouvir instruções da parte de Deus no nosso espírito e vamos aplicar na nossa vida e cumprir esses princípios e usufruir dos benefícios desse princípio. Amém? Nós não estamos aqui para regurgitar o que a palavra está dizendo. Não, isso eu como, isso eu não como, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso não é para mim, isso é para aquele outro. Entende? Nós precisamos nos avaliar diante dele. Nós precisamos aceitar toda a Escritura, porque toda a Escritura é boa para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a disciplina, para o homem de Deus, para nós. Amém? Então nós não podemos ficar como aquele povo do tempo de Noé, que estava simplesmente criticando, recusando aquilo que Noé estava mostrando com a própria vida, construindo uma arca. Ei, existe um resgate, vai vir um dilúvio aí. Ei, nós estamos nos últimos dias, como é que está a sua vida? Como é que você está preparado para esse tempo? Porque a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido, vai ser muito breve. Não dá tempo mais para ficar se esfriando, não dá tempo mais para fazer escolhas. Aleluia. Não dá tempo mais para você ficar brincando. E Tony, depois no final do culto, ele falou, pastor, é a apostasia. Eu falei, é essa palavra, Tony, apostasia. Conhecimento de que pessoas cristãs, evangélicas, que voltaram para o vômito, abandonaram o Senhor, e voltaram para as velhas práticas. E digo para você, não é só do pecado, de religiões que não tem nada a ver com Jesus Cristo, irmão. Veja como o diabo pegou essa pessoa. E a Bíblia diz em Hebreus 6 que não há mais arrependimento, não há mais como resolver isso. Se você, uma vez que experimentou a bondade do Senhor, você experimentou da graça, do amor de Jesus Cristo e negar ao Cristo, não há mais como lavar, não há mais como se arrepender. Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção lá na conferência de ministros, irmãos, quando o pastor Stephanes, ele estava fazendo um momento de oração, de abertura do culto de domingo, e ele falou, e ele canta aquela canção, Bondade de Deus, né? Eu te amo, Deus, tu és tão bom, tu és a bondade do Senhor, a bondade para mim. E sabe, irmãos, às vezes nós temos uma impressão, porque a pessoa é um americano, ele veio de lá dos Estados Unidos para pregar no Brasil, é um cara rico, é um cara resolvido. Aí ele, de repente, ele fala, eu era um traficante. Aí depois, no final, eu falei para ele, eu era o policial que prendia o traficante. Ele falou, graças a Deus, porque agora eu corro mais do que você. Aí eu falei, graças a Deus que agora nós estamos unidos, num só corpo. Isso é que Jesus faz. Ele muda a história do traficante, ele muda a história do policial, ele muda a história do bandido, ele muda a história da prostituta, ele muda a história do desvalido, do falido, ele muda. Aleluia! É maravilhoso. E aí ele falou uma coisa sobre a bondade do Senhor, que ele cantava. Não se distraia. Aí eu peguei aquilo e falei, que coisa maravilhosa, que coisa simples e maravilhosa que ele falou. Não se distraia. Sabe o que ele disse? Ele falou, olha, o diabo, ele quer distrair você de dizer que a culpa é de Deus. Não, Deus é bom. Aí ele falou, mas Deus distraiu Satanás quando ele entregou Jesus para morrer por mim e por você na cruz. Satanás achava que tinha vencido, mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Foi Deus
quem distraiu Satanás. Ei, não se distraia. Não se distraia. Não fique deixando o diabo colocar na sua mente que a culpa da situação que você está passando é de Deus. Não se distraia em ficar questionando Deus e a sua palavra. Não se distraia. Satanás, ele é o bandido. Jesus é o mocinho, irmãos. Amém. Então, sempre o que o bandido faz, o vilão? Ele quer jogar a culpa no mocinho, não é assim? Deus é inocente. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Eu trouxe essa introdução para você, só para você não se distrair. Lembre-se do princípio, lembre-se da unidade, lembre-se de não se distrair. Amém? Olha Filipenses capítulo 1, no verso 27 e 30, não deixe que o diabo distraia você. O verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Você está comigo? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito. Amém? Vivei em um só Espírito. Há um só Senhor, e há um só Espírito. E há um só corpo. Amém? Jesus Cristo, não há divisão. Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós não estamos aqui para fazer volumes num culto de domingo. Amém? Deus, Ele promoveu o culto porque nós precisamos de cultuar a Ele. Amém? E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia! Olha que interessante, apóstolo Paulo está lá em Filipenses, preso. Essa carta de Filipenses é a carta da alegria, nós cantamos aqui, a alegria é um fruto do Espírito, regozijai-vos, é algo que deve ser acionado dentro de nós, dentro do nosso espírito, independente das circunstâncias que estejamos passando, é uma canção alinhada com a palavra de Deus. Apóstolo Paulo está falando, regozijai-vos, alegrai-vos, digo-vos outra vez, alegrai-vos sempre. Ele preso, e ele dando testemunho, você precisa se alegrar. Você não tem que se distrair com as circunstâncias, com as mentiras do diabo, você tem que se alegrar. Alegrai-vos porque é um fruto do Espírito, recriado. Você é um Espírito recriado. Aleluia! Isso! É isso! Dá a resposta. Nós precisamos dar a resposta no nosso espírito. Aleluia! Não importa a pressão, não importa as circunstâncias, não importa o que você está sentindo, amado. Alegrai-vos. Digo-vos outra vez, alegrai-vos. Aleluia. Libere a alegria do Senhor. Aleluia. Sabe, deixa eu falar um pouco para você, a mente do pastor. A mente do pastor, olha, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor disse que eu serei pai de multidões. O que é isso aqui? Né? Alegrai-vos. Cadeiras ocupadas. Estas vidas que estão esfriando serão reaquecidas pelo poder do Espírito Santo, serão visitadas por mensageiros, por anjos do Senhor. Elas serão despertadas, levantadas no poder do Espírito Santo de Deus. Alegrai-vos no Espírito. Aleluia. A sua oração tem muito pode seus efeitos. A igreja precisa orar.
Aleluia! Agora, olha que interessante aqui no capítulo 1, no verso 1, aqui de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Jesus, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você guarde na sua cabeça aquele versículo 27, vivei acima de tudo. Amém? Aleluia! Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Olha só o que Paulo mostra para nós logo no começo aqui de Filipenses, logo na carta, ele diz, eu sou servo de Cristo Jesus. Eu sou servo de Cristo Jesus. Em outras cartas, os comentaristas apontam e despertam a nossa atenção que Paulo, ele se apresenta como servo e apóstolo, como na carta de Coríntios, por exemplo, servo e apóstolo na carta de Romanos. E aqui ele se apresenta como servo apenas. Porque a igreja de Filipenses, ela tinha um bom relacionamento com o apóstolo Paulo. A igreja que ele fala que foi a única que pegou junto com ele, quando ele estava passando por pressão, eles ofertaram, eles investiram no ministério de apóstolo Paulo, enquanto outras estavam virando as costas para o apóstolo Paulo, e ele precisava se posicionar e se colocar como um apóstolo, para ele mostrar, ei, quem me constituiu apóstolo foi o Senhor Jesus, apóstolo do Senhor Jesus, não foi homem, entende? Apóstolo Paulo, mas aqui ele está de uma forma amistosa, e ele passando por pressão e dizendo, eu sou servo de Cristo. Agora, sabe o que é interessante, que essa palavra servo, eu quero trazer a sua atenção para entender o que é ser um servo, porque você, querido, você precisa ter esse mesmo sentimento, desse princípio de servo, amém? Esse servo aqui, é o servo doulos, ele fala lá do original grego, significa mais do que servo, é um escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Um servo, ele tem a liberdade de ir e de vir, de fazer suas escolhas, de se ligar a um amo e de se ligar a outro amo. Esse é o servo. Mas o doulos, escravo, que Paulo está falando aqui, não. Ele é possessão do seu Senhor Jesus. Eu pertenço a Jesus. Amém? Você está captando isso? Eu sou escravo de Jesus. Eu não sou servo de Jesus. Eu sou escravo dele. Eu pertenço a ele. A minha vontade pertence a ele. Amém? Então, amados, olha, Paulo aponta aqui nesse texto 3 motivos de ser escravo de Jesus. A possessão absoluta de Cristo. Cristo o amou e o comprou mediante um preço. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, na versão King James, está assim, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amém? Eu quero trazer para você fundamentos para você entender que nós precisamos viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Amém, amados? Então Paulo está falando, olha, você foi comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo, porque o escravo ele já não pode mais pertencer a ninguém, você não pode pertencer mais às suas vontades, mas os seus desejos, do que a Cristo, amém, amado? Você está pegando isso? É o princípio, amém? Nós agora fomos comprados por um alto preço, nós pertencemos a Ele, somos completamente dEle, totalmente dEle. O segundo motivo, ele deixa claro que se deve a Cristo como uma obediência absoluta, ou seja, o escravo, ele não tem vontade própria. A sua vontade, irmão, ouça, vou trazer a lembrança para você, não se distrair, não se distraia, para que você ouça
como a família de Noé e não como aquela geração que não deu ouvidos ao que Noé estava falando. Ele fala: a sua vontade agora é a do Senhor. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Você está comigo? Então, antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer um negócio, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Você quer viver bem? Quer viver em paz? Quer desfrutar da graça, da bênção do Senhor? Então, as decisões do Senhor são elas que devem reger a minha vida. Amém, igreja? Não tem outra vontade a não ser a do Senhor que deve prevalecer sobre mim. Eu não obedeço a ninguém a não ser o Senhor, o meu Salvador. Amém? Não se distraia. Traga a tua mente para a palavra, para a prática dessa verdade. Agora, olha interessante. No Antigo Testamento, o título comum dos profetas era servo de Deus. Então, Moisés, Josué, Davi, essa condição de servo de Deus era considerada o título mais elevado de todos os títulos, ser servo de Deus. Então, Paulo, ele se coloca nessa posição de humildade dos profetas, dos grandes homens de Deus, de se sujeitar a ser um escravo do rei Jesus. Eu sou seu escravo, Senhor Jesus. Agora, irmãos, ser escravo não era uma posição de inferioridade, ser servo do Senhor. Amém? É uma posição de honra. É isso que nós precisamos entender. A nossa mentalidade não é mais a mentalidade do mundo, de posição, de contendas, de conflito, de disputas. A nossa posição de servo, amado, ser servo de Jesus, é honra, é privilégio, querido. Então, isso no Antigo Testamento era considerado servo. Moisés era o servo, Davi era o servo. Agora, na Nova Aliança, irmãos, nós somos os filhos do seu amor. Estamos numa posição ainda mais privilegiada. Por isso, amado, nós precisamos viver de modo, acima de tudo, de modo digno do Senhor. Porque agora nós somos filhos do seu amor. Sabe, irmãos, ser escravo de Cristo é o caminho da liberdade. Porque quando nós nos rendemos a Ele, nós fomos libertos. Nós fomos libertos, irmãos, do império das trevas, da dominação de Satanás, do medo, daquela velha criatura rabugenta, grosseira, briguenta. Não é, irmãos? Aleluia! Regozijai-vos, alegrai-vos, não se distraia com Satanás lançando mentiras na tua mente. Você agora é filho amado do Pai, você agora está numa posição superior, de abençoado do Senhor. Por isso, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Aleluia! Uma outra distinção aqui para nós entendermos, que é muito boa também. Ele fala então, primeiro, servos de Cristo, e todos santos em Cristo Jesus. Sabe o que é interessante ser santo? Existem religiões que colocam santo como apenas exclusividade daquelas pessoas, mas agora nós somos os santos. Nós somos os lavados pelo sangue, os redimidos, os separados do Senhor. Aí essa palavra santos, irmãos, do grego ágios, essa palavra santo significa ágios, que ela tem um significado diferente, que significa realmente diferente. Ágio significa ser diferente. E o santo no Antigo Testamento era Kadosh.
Então, na mentalidade do hebreu, quando ele falava de algo santo, era algo que era separado, era algo que era diferente das outras coisas, era algo que era afastado do resto. Santos em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus. Diferente. Separados do resto. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Santos do Senhor. Santos em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, para você entender, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles deveriam ser diferentes dos outros homens, porque eles eram santos, eles eram separados para um trabalho, para uma função diferente, para uma função especial. Veja se chega entendimento para você, como chegou para mim enquanto eu estava estudando essa carta. Ei, querido, nós somos diferentes deste mundo, nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, não se distraia, você é santo, você é separado, você foi criado para ser diferente, para fazer a diferença, não para ser igual ao mundo. Então, amado, veja, o sacerdote está lá, santos serão a Deus, Levítico 21:6, é para ser um homem diferente o sacerdote. E agora diz que nós somos sacerdotes do Senhor na nova aliança, 1 Pedro 2:9. Nação eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Então, na mentalidade do hebreu, era o seguinte, o dízimo, ele era a 10ª parte do produto que devia ser separado para Deus. Então, o dízimo, ele deve ser santo para o Senhor, porque é do Senhor, Levítico 27, 30 e 32. O dízimo deve ser separado, ele deve ser algo distinto da sua renda. Você está entendendo isso? Aquele dízimo, na mentalidade do hebreu, eles entendiam, ei, isso aqui é uma porção diferente. Essa porção aqui eu não posso comer. Essa semente é o dízimo, eu não posso comê-la, ela é do Senhor. Princípios. Aí, então o dízimo, ele era diferente e se usava com uma finalidade diferente. Amém? A parte central do templo, estou falando da mentalidade do Antigo Testamento, era o lugar santo, ou seja, era diferente de outros lugares, a igreja, o templo era diferente de outros edifícios, era sagrado, era santo. Você está pegando? Santo, 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 santa do Senhor, você é diferente, é separado. Aleluia! Templo do Espírito Santo agora. É diferente. Você não é um qualquer, você não é mais uma pessoa nesse mundo, não, você é diferente. Ele está falando para os santos do Senhor. Este é o significado do santo, amado. Então, a nação judia, eram os judeus que eram considerados uma nação santa para o Senhor. Essa mentalidade, nação judia, uma nação santa, uma nação que deveria ser diferente, para atrair as pessoas para Deus. Eles veriam aquele povo, é um povo diferente. Esses crentes são esquisitos, não é, irmão? Esses crentes, eles são fanáticos. Eles querem viver na igreja, eles querem viver orando. Eles são estranhos, esse povo. Irmão, é assim mesmo. Os santos do Senhor são assim, são diferentes do mundo. Amém? Então, amado, a nação judia, Deus os separou dentre as demais nações para justamente ser dele. O povo judeu era separado para ser do Senhor. Deus estabeleceu com aquele povo uma relação particular. Deus estabeleceu comigo e com você uma relação particular, irmão. Nós temos um relacionamento diferente, amado. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento religioso, irmão. É de intimidade com o Pai, de santo.
que tem acesso ao trono da graça, amém? Mas os judeus, eles renunciaram desempenhar essa vida de santidade e marcar a história. Então, o que Deus faz? Deus nos alcança. Eles perderam, amados, e negaram reconhecer a Jesus e crucificaram Jesus. Não foi isso que eles fizeram? Não se distraia. Amém? Amado, não se distraia. Não faça como aqueles que estão apostatando da fé, negando Jesus, se esfriando, se deixando de esfriar. Viva de modo digno, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Honre esse alto preço do sangue que foi pago por você, para você ser diferente, para você fazer a diferença nessa terra, nesse mundo, nesta geração. Aquele povo eles perderam os privilégios e as suas responsabilidades. Mas isso foi passado para nós agora, para a igreja. Ei, queridos, nós não estamos aqui para instituir uma nova religião, evangélicos. Não, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a nação santa do Senhor agora. Nós somos aqueles que atraem os olhares para nós, para a nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos andando. As responsabilidades agora foram confiadas a nós, amados, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de liberar cura e saúde e mudar a história das pessoas. Eles vão vir até nós, amado. Deus se materializa através dos seus santos, que somos nós. Amém? Separados para Ele. Então agora, amados, somos nós que devemos ser os ágios, os santos, do grego ágios, ou seja, os diferentes. Então significa o que, amado? Que nós somos diferentes das outras pessoas, amém? Amém, crentes? Amém. Nós somos diferentes das outras pessoas, amém? Ei, querido, os filhos de Deus não são mais guiados pelo mundo, pelas circunstâncias do mundo, pela pressão do mundo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém, amado? Sabe o que está acontecendo hoje, queridos? Pessoas estão sendo guiadas pelos influencers. Elas estão ouvindo os influencers do YouTube, os influencers do Instagram. Ei, você quer bombar com o seu Reels? Quer bombar no seu Reels? Coloca essa música. Você quer bombar no seu rio? Ouça o Espírito Santo de Deus. Então, amado, as pessoas estão se distraindo com as coisas deste mundo, entendeu? Elas querem likes, elas querem curtidas, e elas acham que isso é promoção no reino. Não é, irmão? A nossa promoção, amado, é andar como o mestre, servo como Paulo, servo como Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Amém? Então, amado, olha, o que significa essa diferença de ser santo? Aos santos em Cristo Jesus, como Paulo disse, significa, amado, você estar em Cristo, significa você ter a própria essência do cristianismo. Sabe, irmãos, significa você viver como o pássaro vive. Assim como o pássaro, ele voa e vive no ar, e é um só com o ar voando. Assim como o peixe no rio, o peixe no mar, e ele está envolvido por aquelas águas. Você está me entendendo? Não é apenas para cumprir um protocolo da semana, do nosso dia. Não, nós estamos aqui envolvidos como santos nessa atmosfera de santidade, envolvidos pelo manto do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu pertenço a Jesus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Então ser diferente, amado, não é mais viver num mundo em que a coisa não nos fala mais dele, entende? Não é mais viver nesse mundo, conforme esse mundo, conforme as regras desse mundo, mas conforme os princípios da palavra de Deus. Amém? Então, santos é viver uma vida, amado, na qual nós nunca nos sentimos separados do Senhor. Amém?
conscientes, eu nunca estou separado dele. Eu nunca estou sem ele. Amém? Eu estou diante dele, eu vivo com ele. Amém? No meu dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu bate-papo, na minha conversa com meu irmão, na minha conversa com outras pessoas. Ei, Jesus está aqui ouvindo a nossa conversa. Amém? Jesus está aqui. Eu estou com ele, ele está comigo. Eu não tenho como mais me desassociar dele. Amém? Eu estou consciente da presença, da sua presença, do seu poder, da sua força, da sua natureza. Amém, amados? Então, essa consciência da presença de Deus, dos santos em Cristo Jesus, diferente dos outros, consagrados para Deus, numa relação especial com Jesus. Amém? Isso é possível para todos, todo cristão. Isso não é um privilégio, amado, como muitas vezes a religião quer colocar, como um privilégio desse envolvimento com Cristo apenas pertencer aos sacerdotes separados. Nós somos os sacerdotes do Senhor. Então todo cristão pode viver num relacionamento com Cristo, amado. Amém? Num pleno relacionamento com o Senhor. Então, amado, ágios é semelhante da natureza com o Senhor, diferente do mundo. Diferente do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Amém, amado? Por que eu estou insistindo nisso? Porque enquanto eu lia esse texto e estudava sobre isso e vendo essas coisas, vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Aí você olha para a vida de apóstolo Paulo, ele preso, encarcerado, mas ele produzindo frutos, mesmo preso, encarcerado. Ele estava produzindo resultados. Ele estava pregando o Evangelho. Ele estava anunciando a palavra, ganhando vidas e ainda estimulando a igreja a alegrai-vos, alegrai-vos, mantenha-se alegrado. Por quê? O que o mundo não pode entender é que a nossa comunhão com Cristo, ela é melhor, maior, incomparavelmente. E o mundo não pode entender isso, é por isso que nós somos diferentes. É por isso, amados, que nós podemos viver uma vida diferente. E é por isso que nós precisamos despertar, não só para viver de modo digno do Senhor, mas entender que a minha vontade agora não pode mais ser a minha. Tem que ser a dele. E quando eu conheço a vontade dele, eu desfruto da boa, da agradável e da perfeita. E eu volto para você, amado, de repente você está como aquele ouvido de mercador, que está ouvindo aqui e saindo por aqui. Eu quero chamar a sua atenção para você não se distrair e não ter ouvidos de mercador. Não fazer de conta que está ouvindo. Não faça de conta que você está ouvindo. Não se distraia, não deixe o diabo te distrair. Ouça a palavra, deixa ela cair no bom solo do teu coração e deixa ela produzir resultados na sua vida. Amém, amado? O Evangelho não é algo fácil, como estão querendo apresentar no coach, para deixar você alegrinho por um tempo, simplesmente animadinho. Existe um preço de renúncia, de entrega, de compromisso com Ele. Sem isso, amado, você não usufrui da diferença de ser um santo do Senhor. É isso que é necessário para mim e para você. Senão eu não permaneço, amado. Senão qualquer raivinha, qualquer sentimentozinho vai me fazer afastar da igreja. Entendeu? Ah, porque o pastor não me cumprimentou hoje, ele passou e não deu nem bom dia. E às vezes eu faço assim mesmo. E aí tem irmãos que lembram e falam, pastor, bom dia, olha para mim e ri, fala bom dia. Ô, irmão, bom dia. Né? Às vezes nós estamos tão pensando em um monte de coisa e já vem concentrado em algo que tem que resolver e até passa batido. Parece que eu já tinha visto o irmão ontem, né? Então, amados, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer como cristãos, entende? Porque, irmãos, ninguém aqui passou por cadeia, por açoites, por tribulações. Imagina se essa geração começar a passar por isso, não vai ninguém para o céu. Porque Paulo passou por tudo isso e está falando, alegrai-vos, alegrai-vos. Aí nós, irmãos, por causa de um probleminha,
De uma situaçãozinha a gente já quer sair da igreja, já quer se afastar, já está com raiva do irmão, né? Não consegue ir lá e falar, meu irmão, me perdoa. A nossa carne está prevalecendo sobre o nosso espírito. E eu trouxe para você entender, Paulo falando, eu sou escravo de Jesus. E aos santos do Senhor, porque você é santo, você é separado, você é diferente, você não é como o mundo que está competindo, que está contendendo, que está falando mal, que está criticando, que está julgando, que está se desviando. Você não é como o mundo, você é santo, que ama, que perdoa, que se reconcilia, que vive para o amor, que faz a vontade do Senhor, que está disposto a entregar o seu corpo como sacrifício vivo para que outro seja alcançado. Aleluia! Então, amados, só quando você experimenta, quando você passa por esse processo de moenda da carne, é que você usufrui da presença, da graça, da glória, do amor crescendo na sua vida, da alegria diante das pressões e das circunstâncias. Aleluia! Sabe, irmãos, o pai que superprotege o filho e o afasta dos conflitos do mundo, ele não vai dar maturidade e estrutura para aquele filho. Entende, amado? Nosso Jader, ele, quando criança, ele tinha limitações auditivas. Mas nós começamos a estimular ele. Vá sozinho, vá falar, pega o ônibus. Entende, amado? Para ele romper com as suas limitações, com o medo. Amém, amado? Mas hoje não, hoje pessoas normais, com perna e braço e tudo, não, pega o Uber. Vá de pé! Vá de ônibus! Sabe, amado, tem uma experiência nisso, tem um progresso nisso, tem um crescimento nisso, amado. Mas nós queremos nos proteger demais. Não, amado, quando vier a perseguição da igreja, você não vai estar protegido, você tem que estar com o espírito pronto, o espírito determinado, entendendo quem é você em Cristo Jesus. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. Não se distraia, não deixe a depressão se instalar na sua mente, baixar o download e executar o programa da depressão em você. Não, irmão. Não é? Baixa o antivírus, a alegria é um fruto do Espírito. É o antivírus, irmão. Esse é o antivírus da igreja, a palavra da fé. A palavra que te desperta para quem você é e que te levanta da mentalidade do coitadinho, do miserávelzinho, do pobrezinho de Jacó. Aí vem a palavra da fé colocando para você, ei, no seu espírito, regozijai-vos. Ei, no seu espírito, você é santo. Ei, no seu espírito, você é separado. Você é filho do Altíssimo. Ei, você já é diferente do mundo. O mundo está em pânico. Ai, meu Deus do céu, lá vem a Covid de novo. Ai, meu Deus do céu, e a guerra na Rússia? Ai, meu Deus do céu. E a pessoa fica impressionada, preocupada, nervosa, isolada do mundo. E nós aqui, indo para a igreja. É ou não é? Debaixo de chuva, de vento, de neve, de frio. Aleluia. Porque entendemos de quem somos, a quem pertencemos e o que somos. Você precisa. Eu preciso, nós precisamos ouvir as mesmas coisas, porque o diabo está falando das mesmas coisas na sua mente. Aí você precisa ouvir as mesmas coisas. Você é filho, você é santo, você é separado, viva acima de tudo, de modo digno do Evangelho, e não viva como um qualquer. Aleluia. Nós não temos que fazer planos com esse mundo, nosso plano é com o eterno. E de repente a gente se acostuma com o mundo e achando, não, Jesus não vai voltar agora, não vai demorar. Tu acha que não? Hein? Amado, quem está atento, orando, lendo a vida em Cristo, os sinais são muito rápidos. Está acelerado, irmãos, está acelerado. Está acelerado, irmãos. Não dá tempo mais da gente brincar de igreja, de brincar de ficar de Belém em Belém, nunca mais ficou de bem. Não dá mais tempo para isso, irmão. Não dá mais tempo. Não se distraia. Amém? Lembre-se de que você é santo, lembre-se de que você é filho, lembre-se de que você é servo, lembre-se de que você tem que fazer a vontade do seu Pai.
Amém, amado? Lembre-se disso, querido. Nós precisamos nos lembrar disso. Amém? E aí nós vamos regozijar-se, alegrar-se. Paulo não estava tendo motivo para se alegrar. Amém? Ele não estava ouvindo nenhum coach, lá na prisão. O influencer. Agora é o influencer. Agora é a igreja do influencer. Sabia que tem a igreja do influencer agora? O povo quer congregar assim, online. Irmão, não funciona, não é assim. Você precisa de mim, eu preciso de você. É ralando um no outro. O ferro com ferro se afia. Entendeu, irmão? É assim que a gente cresce. Não, né, no conforto da minha sala, assistindo a pregação. Nossa, que pregação linda, emocionante. Tá, vai viver na prática agora aquilo dali. Né? Vai viver no rala do dia a dia com o teu coleguinha, irmãozinho de departamento. Né? Satanás chegando com mentiras, com engano, está disputando, está competindo com você, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí você fecha a cara, né? Porque seu irmão se destaca mais do que você. Lá no online, no influencer, ouvindo influencer, você chorando, se emocionando, rios de lágrimas, que mensagem linda, que mensagem comovente. Não, meu irmão, você foi chamado para viver de modo digno do Evangelho. Os exemplos que nós temos daqueles que pregaram o Evangelho, não foi de influência não, amado. Não foi no YouTube, não. Foi na prática. Sofrendo perseguições, açoites, prisões, apedrejamentos. Homens que foram cerrados ao meio. Homens que esse mundo não é digno, está escrito em Hebreus capítulo 11. Amém? Então nós precisamos romper com muitas coisas. Amém? Nós precisamos romper. Nós precisamos avançar. Nós precisamos nos alegrar em orar. Amém? Nós precisamos nos alegrar quando chega um pedido de oração. Não é porque a pessoa está sofrendo, é porque eu fui encontrado digno diante do Senhor de me achegar ao Rei, ao trono da graça, e orar, interceder por aquela vida, e ver o resultado da minha oração, da minha intercessão. Aleluia! É isso. Eu posso me alegrar em ver pessoas pregando o Evangelho, em vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. Eu devo me alegrar, o reino está crescendo. Mais um liberto, mais um arrancado do vício, mais um arrancado da droga, mais um arrancado da prostituição, mais um arrancado da falência. Aleluia, alegria em pregar o Evangelho. Alegria diante do sofrimento. Eu posso me alegrar diante do sofrimento em saber que eu estou sendo lapidado, ajustado, estou sendo transformado à sua imagem e semelhança, porque Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, amadurecido. Amém? O fruto do amor só vai se desenvolver se eu passar por esse processo. Amém, amado? Somos diferentes. Somos diferentes. Somos os santos do Senhor. Temos a natureza do nosso Pai. Somos separados para Ele. Aleluia. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, porque nós podemos. Nós podemos fazer mais e melhor. Pai, nós podemos. Sim, nós podemos, Pai. Não há nenhum obstáculo, nenhum impedimento, não há nada maior do que aquele que é maior do que tudo, Jesus. Não há nada que possa nos impedir de multiplicar, de crescer, de avançar. Nós já temos o sim e o amém do Senhor. E te agradecemos.